Olá, gente, tudo bem? Então, vamos lá, né? Cumprir aqui o propósito de ler Provérbios 17, né? Então, hoje é dia 17 de maio. Então, para a gente continuar firme e forte, né, na leitura, a gente vai ler agora o Provérbios 17. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela sua palavra, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai, através dela. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nesse dia, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor, da sua palavra, e que ela fique gravada, Senhor, dentro do nosso coração e da nossa alma. Em nome de Jesus, amém. É forte. 17:1. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho, que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Aqui não dá para deixar de falar, né, gente, dos avós, quando realmente é alguém que entende ali o propósito da família, né, das gerações, daquilo que você deixa de legado. É muito lindo, assim, você ver os avós cuidando dos netos, né? Ter o prazer de ver, às vezes, uma bisavó, né? Como a minha filha conviveu muito e ainda convive com a bisa, né? Que é a mãe da minha mãe, Dona Zefa. Ela tem as duas bisas, da parte materna e paterna. E assim, realmente é muito lindo, né? Quando você vê, assim, uma pessoa que tem muitos netos, muitos bisnetos, né? Minha avó é assim, ela tem muitos netos, né? Porque são 10 filhos vivos e 2 que morreram. E muitos netos, né? Cada um teve 2, 3 filhos. E depois veio a geração dos bisnetos, né? Quase todo mundo teve filho também, né? Eu tenho um, algumas já têm 2, né? Então é bastante bisneto que minha avó tem. E a gente vê como isso é lindo, né? Realmente é uma coroa para eles, né? Os filhos dos filhos. E a gente deve honrar, né, os nossos avós e cuidar deles. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que em 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela, né? Ou seja, a sabedoria não é algo que vai vir no coração de um tolo, né? Porque Deus conhece o coração. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. É interessante, né, a gente pensar na questão da amizade, né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Mas eu lembro que quando eu fiz o curso, eu não terminei, mas eu comecei, quase terminei o curso de aconselhamento cristão do SECRAI, Serviço de Aconselhamento Cristão e Integral, né? E eu lembro que numa das aulas da Ilma Cunha, ela fala que se você tem um amigo de verdade, você nunca precisaria ir a um psicólogo, né? E isso era
isso é muito impactante, assim, porque se a gente for pensar, né, quando as pessoas realmente têm um amigo que está ali com você nas horas boas e ruins, aquele amigo que você realmente pode falar qualquer coisa, né? E que será um amigo, né? Quando você estiver chorando, vai chorar com você. Quando você estiver feliz, vai estar feliz com você. Quando você precisar ser repreendido, você vai ser repreendido, né? Tem muita gente que tem amizade por conveniência, né? Então é aquela amizade que a pessoa faz tudo que a pessoa gosta. Isso não é amizade, né? A amizade realmente é uma coisa muito importante para nós, né? É uma ferramenta de comunhão, né? Para os irmãos da igreja e é importante que a gente tenha um bom amigo, né? Mas o nosso maior amigo é Jesus. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem língua perversa cai no dano, né? A gente sempre vai, ele sempre vai bater muito nessa tecla, gente, do poder da língua, do poder das palavras ditas, né? Porque a gente vai colher o fruto daquilo que a gente fala. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Isso é verdade. O coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Eu lembro, quando eu leio isso aqui, eu lembro de Davi, né? Falando, ó, minha alma, por que está tão abatida? Né? E ele realmente, quando ele peca, né, e não se arrepende ali, enquanto ele não se arrepende, enquanto ele não recebe o perdão de Deus, ele sente como se os ossos dele tivessem secado, né? Então, assim, é como se você não tivesse força nem alegria nenhuma para viver. Então, o coração alegre não é ficar rindo o tempo todo. É um coração que depende do Senhor, né? Que consegue encontrar motivos para agradecer em meio às dificuldades, consegue encontrar motivos para agradecer ao Senhor no meio de uma luta, né? Isso é a pessoa ter um coração alegre. É o fruto do Espírito, né? Algo que a gente busca através de oração. Não é algo que a gente sente porque a gente é legal, né? É uma coisa que nós buscamos do Espírito Santo. O 23. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter o caminho do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e a amargura para aquela que deu a luz. Isso aqui é tão triste, né? Porque quando a gente cria os nossos filhos, a gente cria eles para o bem, né? E hoje eu estava até conversando com a minha prima, a gente estava falando de uma pessoa da família que a gente conviveu, né, muito quando era criança e cresceu e começou a andar, né, com pessoas ruins, andar por um caminho ruim. E é tão triste porque você vê que teve uma criação, né, na medida do possível, porque ninguém é perfeito, né? É boa e se perdeu, mas graças a Deus agora essa menina tá retomando o caminho, tá trabalhando, estudando, mas era de doer o coração, né? Porque a gente conheceu criança, mas quanto mais o filho cresce, mais escolhas próprias eles vão fazer, né? Mas eu falo, eu imagino que não deva ter nada mais triste, né? Do que você criar um filho com muito amor, com muito zelo e cuidado, e ele crescer e se afastar, né? De Deus, dos bons princípios, dos bons valores e é uma coisa que a gente tem que lutar muito para não errar nisso, né? Para a gente não olhar para trás e falar, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Porque alguns casos a gente sabe de filhos que às vezes tomam caminhos ruins, muitas vezes pode ser por uma infância complicada, né? Um relacionamento de pais complicado, e isso vai impactar, não tem como não impactar, né? Então, que a gente possa ter o máximo de boa consciência em relação aos nossos filhos, né? Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Né? Então, às vezes, a gente tem que pesar a hora de falar e, às vezes, a hora de ficar em silêncio. Né? Isso é importante e é uma forma sábia
da gente viver a vida. E é muito importante, né? Aqui em Provérbios 17:22, né? Quando fala o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito partido seca os ossos. Muitos casos a gente está tendo de depressão gestacional, de depressão pós-parto, de baby blues, e é muito importante que a gente reconheça, né, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, leve isso para o Senhor para que a gente consiga perdoar e ser curado, né? Porque uma coisa que é um fato é que a depressão ela tem uma raiz muito grande na falta de perdão, né? No pecado ali às vezes não confessado. Tem uma história bem forte que um amigo, né, que é terapeuta, né, ele me contou de uma pessoa, era uma irmã da igreja que tinha uma depressão profunda há muitos anos e já tinha feito vários tratamentos e nada melhorava e nada resolvia. E ele foi conversar com essa mulher, né? E ele falou para ela que ele sentia que havia algo que estava escondido há muitos anos na vida dela e que ela nunca tinha falado para ninguém. Era por isso que ela tinha depressão. E ela começou a chorar muito. E ela falou que há muitos anos atrás ela tinha um contato com o vizinho dela muito. Tinha muito contato com esse vizinho e ela traiu o marido dela com esse vizinho e escondeu isso por anos. E a depressão dela era por causa disso, né? Então ela entendeu que aquele pecado escondido, né, fez com que ela vivesse a vida dela toda amarrada a uma depressão, né? Por quê? Por culpa, né? Por falta de confessar os seus pecados e você ser curado, né? E é muito linda essa história, porque ela confessou, falou com o marido dela, pediu perdão, foi difícil, né? Foi uma coisa bem complicada, mas ele perdoou a ela e depois disso ela teve a vida dela transformada, né? Então a gente tem que pensar que as coisas, né, acontecem, ela pode ter uma razão espiritual, né? Como nesse caso, a brecha era de um pecado não confessado. Então a gente tem que olhar de uma forma integral, né? A gente tem que olhar para o nosso espírito, né, para a nossa alma e para o nosso corpo, né? Às vezes a pessoa tem depressão, mas é porque ela não tem nenhuma saúde, né? Ela não come bem, ela só come porcaria, tá cheia de doença, falta de vitamina, né? E o corpo dela não consegue produzir os hormônios que dão ali o ânimo e a alegria para viver. Então a gente sempre tem que olhar para a doença assim, né? Nem tudo é demônio, né? E a gente ignorar também que possa ser por uma brecha ali, às vezes, na vida da pessoa também, né? Por isso que a gente tem que cuidar da saúde, né, emocional, seja qualquer coisa, de uma forma olhando o todo, né? Porque a gente eu vejo assim, às vezes a pessoa está com sintoma de depressão, ela já vai no médico, toma remédio e acha que isso vai resolver. Não vai. Isso é um braço para você melhorar, mas não é assim. Tem que cuidar do espírito, da alma e do corpo, né? Então eu tenho certeza que talvez alguém precise ouvir isso, né? E que chegue no lugar certo. Então é importante, né? A gente cuidar da nossa saúde, para que a gente possa viver, né? E não sobreviver à vida. Eu tenho certeza que Deus colocou a gente aqui para a gente viver. A gente vai ter luta, a gente vai ter provação, sim, mas é para a gente viver, né? Isso que Deus tem propósito para a gente viver vida e vida em abundância e cumprir o propósito que Ele tem, né? Para a gente aqui nessa terra. Então é isso, gente. Deus abençoe, tá? E até amanhã. Tchau, tchau.